vez. Tem uma situação nessa aí que é tão difícil e eu vou te explicar o que é. Imagina o Igor Gomes no banco, sem chances, vendo o Reinier entrar, rendendo menos do que ele rendia quando estava sendo usado. Ninguém está dizendo que um é melhor do que o outro. Eu acho até o Igor Gomes mais interessante que o Reinier, pra você ter uma ideia. Imagina o Dudu... Diz muito sobre o Reinier. Diz muito sobre o Reinier. Fui enganado, tá? Mais um que me enganou. Outra coisa, imagina o Dudu no banco vendo o Reinier entrar em campo. Não estou falando de mesma característica. Imagina o Scarpa no banco vendo o Reinier entrar em campo. Estou citando o Reinier, mas qualquer um dos que estão em campo. E imagina todos esses em campo vendo o Alonso jogar. Nossa. Olha isso, cara. Você já pensou na gravidade do que é isso? Esses caras todos estão no banco, porque corre o risco desses caras saírem no meio do ano, mas eles estão vendo um cara que já está confirmada a saída dele, que é o Alonso, entrando e jogando sistematicamente. Aí você vai dizer assim... E falhando sistematicamente. E falhando São sistematicamente. necessidades diferentes. Então, não, mas aí que tá. Aí você vai dizer assim, não, mas é porque naquele setor ali, o Atlético tem poucas opções. Eu hoje escalaria o Vitão, mas não escalaria o Alonso. Paulo Brax não falou eu hoje na escalaria aqui, ó, que tinha 6 zagueiros. O Vitão, mas não escalaria o Vitor Hugo. Ah, mas você já falou do Vitor Hugo, mas toda vez eu vou ter que falar. Eu falei, fui feliz 6 meses, de lá pra cá. Virou o ano, foi agora, eu não falo mais não. Porque não merecia renovação. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu morri com a ideia. Ano passado, aliás, eu não morri. Esse ano, se eu continuar, eu vou morrer. E o Ivan Roman? O Ivan Roman... Quando ele entra, ele rende. Então, e fica no banco. Então, aí ele errou contra o Fluminense, aí os caras falaram, não, ele é isso aí, ele não tá com o Natal. Mas ontem quem entrou pra jogar... E foi bem. Não, tô falando ontem, o Alonso cometeu um erro, um vacilo, o Vitor Hugo, vários nos jogos que ele entra, mas tá lá entrando. E o Ivan Roman saiu de campo, puto, a imagem mostrou. Pegou o copinho de água, tacou no chão, puto, com razão. Porque ele olha para quem tá entrando, os caras entram, olha o gol de latereio lá. Então, quer dizer, aí todo mundo vendo o Alonso entrar em campo, o Reinier entrar em campo, o Reinier batendo 13 jogos, 5 anos de contrato. Vocês acham que o Reinier ganha pouco no Atlético? Com certeza não. Claro que não, gente. O Ivan Roman tava marcando direitinho o Alonso. Aí tira ele e coloca um que precisava de marcação também. Marcando o Alonso. Porque de verdade, gente, tem zagueiros, os zagueiros do Atlético são bem limitados. Ou não deram certo no Atlético, ou não funcionam no Atlético. Não funcionam. E fica uma repetição. Então é tudo muito repetitivo o noticiário do Atlético. Porque é a gente pegando e apontando os erros que o Atlético comete de formas sequenciais. Pode falar. Não, eu não sei se foi lá no nosso grupo, eu até comentei isso hoje na rádio, mas eu vi uma brincadeira falando que a zaga do Atlético merecia felicitações ontem, que era Dia das Mães. Que a zaga do Atlético é uma mãe para todo atacante que vem jogar contra o Atlético. O Arthur Cabral sendo criticado, xingado, porque no primeiro tempo tem até uma jogada que ele não consegue dominar uma bola. E aí, torcedor botafoguense xingando pra caramba nas redes sociais. O que acontece? O Arthur Cabral vai e faz o gol numa falha bizonha da zaga do Atlético. Inadmissível esse tipo de falha. Inadmissível. Eu concordo contigo. Inadmissível. Mas é recorrente. Ela é recorrente. Então, o zagueiro não vira as costas em hipótese alguma do jeito que o Alonso virou pra jogada. Isso aí demonstra um negocinho simples. Ele perde o tempo de bola. Sim. Ele perde. E, cara, é o Alonso. Cara, é um zagueiro / lateral que vai para a Copa do Mundo daqui a 30 dias. Exato. Eu não posso normalizar a quantidade de falhas que esse cara tem no Atlético. E lembrando, essa é a terceira passagem dele aqui. A segunda já não deixou saudade. O Atlético pegou e foi lá e buscou a terceira. É a falta de criatividade, a falta de entendimento do que está acontecendo, é a falta de um estudo mais profundo na qualidade daquele atleta que não desempenha mais o que desempenhou em determinado momento em 20 ou 21. Então o Atlético é uma sequência de erros. O El, sabe o que mais preocupa? Olha só, é recorrente. Esse gol que o Arthur Cabral fez, o Caio Jorge fez um gol desse jeito no Atlético. Na própria arena. Na própria arena. Dentro da pequena área, ele recebeu a bola num bate-rebate, ele estava lá sozinho, ninguém estava marcando. Com falha do Vitor Hugo. Ninguém estava marcando ele. É igual. Bola aérea. O Atlético tomou 2 gols essa semana contra o Juventude de bola aérea. Se você for pegar aí o histórico, é uma coisa recorrente. Agora, quanto tempo que o Baba vai ter para poder montar o time para pegar o Ceará lá no Castelão, que vai estar lotado na quarta-feira? Um treino. Treino ele vai conseguir resolver isso? Não vai. E aí nós vamos ver, sabe o que, HG? Uma coisa que o Elton falou muito bem. Um cara que foi campeão brasileiro pelo Atlético, que é seleção do Paraguai,
sair de uma maneira vergonhosa, que vai ser a maneira com que o Alonso vai deixar o Atlético, cara. Porque ele tá fechando o ciclo de uma maneira assim, cara, deprimente. Mas o que ele tá vergonhoso é fazendo. ele seguir sendo titular, velho. Não, e Ele esse não é pode outro ser titular, ponto, cara. que é onde eu vou chegar. Não tem como Falta o explicar Babo isso. ter peito pra tirar ele. Falta o Babo ter peito de tirar uns caras que não tem problema se ele tem uma hierarquia, se ele é um cara que vai jogar a Copa do Mundo. Não importa. O que importa é o seguinte, Babo, é o seu que tá na reta. Ele vai jogar a Copa do Mundo, ele vai ser feliz nos Estados Unidos no segundo semestre. Sim. E você vai estar onde? Você vai estar onde? Será que você vai estar aqui? Porque, cara, ele tá te levando tá pro fazendo buraco. a campanha fora barba? Não, não tô, não. Eu quero é que ele Tá, você tá acorde. apontando O o dedo Atlético pra ele. quer que ele Problemas. Olha acorde, só que como ele que é. mude pra ele poder ficar. Ô, Breno, mas olha Hoje como não que é a dá pra situação. O responsabilizar. Atlético tem problemas tão maiores Meu e Deus. escancarados que a questão do treinador, ela não é o primeiro plano. Não, mas ela não pode ser em hipótese Não, alguma. então, Léo. é isso, Thiago. Olha só, o Atlético tem os problemas da administração, que pra mim o Brax montou um time muito Fraco. Pode falar a limitado, verdade, bem fraco. limitado. E elenco um curto. Um elenco curto, de qualidade, de pouca qualidade, né? Aí tá aqui o Brax. E aí eu tenho que colocar também esses jogadores que estão aqui há um bom tempo e do novo ciclo, do novo número de contratados, que foram 17, 18, né, Breno? 18 contratados, tem 3 ou 4 que rendem. De 18, 4? Pô, é um índice bem baixo. Mas bem então, baixo. HG. E ainda que não são o creme de la creme, não é a prateleira de cima do futebol. Porque eu concordo muito com o que o Valu falou. Uma das falas do Valu, ela é muito exemplificativa a esse momento do Atlético. Olha só, esses jogadores, Coelho, que entrega dentro de campo, Minda, que entrega, tem demonstrado isso, Cassieira, que eu já chutei o balde com ele há muito tempo, mas ele tem conseguido Artilheiro fazer agora gols, na temporada, tem né? conseguido fazer gols, é artilheiro do Atlético na temporada. Esses jogadores, há 3, 4 anos atrás, eles seriam ótimos para o banco do Atlético. Verdade. O Atlético, a qualidade do elenco do Atlético, ela vem derretendo com o passar dos meses, com o passar dos anos. Por isso que eu não E responsabilizo o isso é treinador, grave. Eltinho. Oi, Ti. Por isso que eu não responsabilizo em hipótese alguma o treinador. Mas você não pode eu falar. falo, Não, eu tô- mas eu tô mas concordo ele contigo, pode ter apontando percentual o zero, dedo. Ti, não tem não. pode ter Não percentual pode. zero, não. Mas, Ti, Ele ele é mexe próximo errado. zero. Ele é próximo zero. Ele mexe errado em peças que não que ele deveriam não tem- entrar mais. ele não tem elenco. Mas, Ti, coloca os Não, meninos. não, Ele tem é sim, fraco, tem cara. sim. O elenco dele é Coloca, fraco. Ti, coloca. Ele não tem Thiago, opção. Ele tem pra não colocar o Alonso, e o HG falou, pega o Vitão, dá uma oportunidade. Mas ele ao vai ter que garoto. colocar de qualquer forma Aqui, o Vitor Ivan Hugo. Romão ontem. Beleza. Por E aí que ele que não podia sair, Cara, só. por que tem Não 4 podia dias sair. que ele Ele joga que não entra? ele queria Não jogar, podia porque sair, ele não queria entra. jogar com 3 zagueiros no jogo de ontem. Ok. Se ele usa o Vitão e pensando que ele vai colocar Não, o 3 Vitão nem zagueiros... tava lá, velho. Calma, Nem eu tô tava dando um lá. exemplo, Nem que é tava o lá. exemplo que o HG trouxe. Se ele usa o Vitão, ele ia colocar Vitão e Ivan Romão, ia ter mais um. Esse mais um, com o Juan machucado, seria Vitor o Alonso Hugo. ou o Vitor Hugo. O Vitor Hugo. Que, cara, são os problemas que ele tem. O elenco É dele problema fraco. também, Breno. O Então, elenco Vitor é um Hugo, problema. Ou ter, Tudo bem, ou ter o mas Alonso isso- é um você problema. Você quer fazer um exercício? Isso não- Vamos fazer um exercício aqui de... Nós vamos levar o Atlético pro jogo, tá? Tá bom. A nossa comissão técnica aqui. Aí a gente decidiu que não vai levar o Scarpa, decidiu que não vai levar o Igor Gomes, decidiu que não vai levar o Dudu e o Reinier. Vamos subir quem? Com pelo menos 3 ou 4 jogos na temporada. Aí Não. tem com 3 ou 4 jogos não tem. Mas aí você aqui, leva esses mas aí, então, mas Então, não o joga. problema Você vai tá subir no o processo. Zep, Tá, aqui, o problema Cauã, tá no mas não tem processo. Mas Processo, hoje, isso cai que o Valu também. falou, Mas eu concordo não com faz ele, diferença gente. nenhuma pro Atlético, porque nenhum desses caras jogam. Aqui, ó, o Dudu não entra, tá? Qual outro que você falou? O Igor Scarpa Gomes. não entra, nem Cavalo. Eles entraram na quarta-feira, O gente. Igor Gomes Você tá não pegando tá o recorte entrando. do jogo de ontem. Você Eu tô você pegando o pegando- recorte, peraí, eu tô pegando o recorte eles dos estão 18 jogando jogos. um campeonato, vocês falaram que é o time reserva. Mas eles Nós estamos falando do nem- time não titular. foi o time reserva, foi o com time reserva, titular. meu Eu tô amigo. falando de Peraí, elenco, Contra eu o não tô Juventude falando das de time Pedras, titular. foi o Contra time o titular Juventude, do Atlético. Eles fazem a Scarpa, diferença porque o eles jogam. Scarpa Scarpa e clássico. o Bernard, aqui, ó. Mas foi o mesmo time do clássico. Aí Não sabe fui o eu que você fala? escolhi isso, Você foi tá o pedindo Barba. põe o Zep. Não, mas eu o também silêncio. acho que esses caras... Silêncio. Não, mas eu Sobe também acho que esses caras deveriam ter sido sobe 4 aí, colocados Breno. atrás. Eu fiz o Então, eu desafio tô falando, aqui. ô, Sobe Valu, 4 o aí. Igor Gomes, qual foi o Desses- último jogo dele? Você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar, ninguém vai foi lembrar. contra o Juventude, Ninguém vai lembrar. foi, Não, né? não, o Igor Gomes, cara, não entra tem uma data. Não joga. foi contra o Juventude. É, mas um joguinho, iota. Inclusive, o agente já admitiu a sair. Tá lá, o que ele tá fazendo no banco, gente? O Dudu ontem. Isso não é cara, o Dudu responsabilidade do entrava. Domingos. mas é o que Não, ele é tem de responsabilidade plantel. do departamento de futebol. Isso é o que ele tem de Vocês estão plantel. descendo pro colo Não, do não, Domingos Valu. responsabilidades que não Ele são deles. conversa com tô as com o Valu pessoas, nessa. É isso que mas vocês ele estão fazendo. conversa. Eu tô com o Valu Se nessa. ele não É isso que quiser vocês o estão jogador, fazendo. ele não pode, não?
Pode, vai ficar Mas com aí vai gente, escalar vai ficar com quem, gente a Breno? Vai menos. botar um tijolo Acabei de no fazer um banco? desafio. Não, eu vou Não tem voltar, eu vou como, voltar cara. a dizer pra vocês Cara, aqui. Sabe o que falta? Tem uma base no Atlético. Falta ter peito pra colocar essa base. Ter peito. É A base isso, que não foi faltou- preparada. faltou Você não processo foi pra capaz de essa falar. Ô, Você não foi Balu, capaz de falar. sim, processo para que essa sim, base sim. pudesse ser utilizada. Aí, ô, Tá bom. Balu. Aí Faltou joga lá processo no para que time essa que base eu fosse vou falar. utilizada beleza. desde o início do ano. Aqui não. Eles não foram utilizados desde o início do ano. Então vou E agora que a concordar com bomba vocês. tá pegando É melhor fogo. eu deixar o cara Joga no sentado colo dos lá, moleques. que ele não vai entrar mesmo, do que eu colocar a base. Aqui, a base sentado ou ele sentado hoje não faz diferença nenhuma, porque nenhum vai entrar. O grande Nenhum vai problema, entrar. o grande problema é o Assim. seguinte: nós estamos falando aqui, você citou o Scarpa, que não joga, mas Igor Gomes jogou foi contra o Ceni esse conversar. ano, só pra Esse ano, lembrar. Mas e antes dele? O Scarpa, Então foi isso, Tá foi bom, então tá acontecer esse sendo ano. E usado. antes? Igor O tá sendo Scarpa, usado. o Scarpa, jogo o importa, tá sendo Scarpa, usado. o Vamos olhar aqui Scarpa quantos não jogos que ele joga, jogou. o Scarpa Pode olhar não aí, vamos olhar joga. aqui. mais do que Quantos qualquer um da Se ele base. não está jogando e não tem prestígio nenhum com o Barba, ele só pode estar dando migué no treino, porque não tem outra explicação. E se ele não está treinando bem, não joga e vai para a rede social, como ele foi semana passada, e mete aquela postagem lá, seguindo os mesmos padrões do Hulk, ele empurra para o diretor de futebol, que é o Paulo Brax, toda a responsabilidade pelo futuro dele dentro do clube. Aí eu pergunto a vocês, qual o futuro? Qual o futuro? Porque se o Scarpa diz que se dedica nos treinos, que é resiliente, que é não sei o quê, que é teimoso, que é não sei o quê, e que está feliz aqui, porque a família está adaptada e tal, por que que ele não joga? Aí quem tem que responder é o Barba. Porque se o Scarpa disse que conversou com o diretor e que o diretor não confirmou que ele vai sair, então é porque o diretor quer que ele fique. Se o diretor quer que ele fique e o Barba não escala por quê? Porque está treinando mal, porque está dando migué no treino, ou porque tudo que o Scarpa fez no Instagram dele é onda. Então, a grande questão é aquilo que eu estou falando aqui há muito tempo e que algumas pessoas tratam como Perseguição. perseguição. Ah, não, você fica falando do Brax, perseguição por quê, gente? Porque eu perseguiria um cara que nunca me distratou, um puta cara, gente fina e tal. Eu tô falando do trabalho dele. Como eu falei aqui que o Reinier me enganou, que não tem bola para jogar no Atlético, eu falo que o cara que controla o departamento de futebol não tem cabedal para ser diretor ou VP de futebol do Atlético. Porque ele não está conseguindo. Ele administrou mal a situação do Hulk, ele está administrando mal a situação do Scarpa, do Igor Gomes, o Guilherme Souza, que é o melhor produtor disparado do Brasil, já apurou que até o agente do Igor Gomes já concorda, já confirma que vai sair mesmo no meio do ano. Tem que sair, cara. Vai ficar aqui fazendo o quê? Ficando no banco sem jogar? Até quando? Então tem que ir embora mesmo, tocar a vida, olhar para frente. Aí a mesma coisa se aplica ao Dudu. O Dudu foi um negócio de ocasião. O Dudu não deve ser um jogador barato. O Dudu não está jogando, o Dudu não está sendo escalado. Estou falando do Campeonato Brasileiro. Porque Sul-Americana, Copa do Brasil, pode até entrar. Eu estou falando do Campeonato Brasileiro. E se não joga no Campeonato Brasileiro, que é o calcanhar de Aquiles do Atlético, porque o Atlético precisa responder no Brasileiro, o Atlético precisa conquistar logo a pontuação para passar pelo menos um período tranquilo, porque se o Atlético não fechar o primeiro turno da competição para ter uma sobra, para jogar um retorno pior, porque o retorno é mais difícil, o Atlético está no bico da maritaca, gente. A não ser que, na janela do meio do ano, o Pedro Daniel diga, olha, nós vamos ter que, de fato, trazer alguns 2, 3, 4 jogadores aí. O Vitor Martins defende que tem que ser 13 jogadores. Os caras não estão trouxeram 18 para tirar 3, Vitão. Você quer 13, se for ao mercado buscar 8, eu tenho dúvida se 2 vão jogar. Então o Atlético precisa trazer jogadores pontuais. Se for trazer, beleza, mas eu preciso de uma explicação do clube sobre as situações do Scarpa, do Dudu. Quem mais que a gente falou Dudu aqui? tem 12 jogos. Por que será que ele não entrou ontem? Tem 12 jogos. Isso é um ponto. Ontem, inclusive, faltando umas 2 horas para o jogo, o Guilherme Souza me chamou e falou, ó, me chegou uma informação aqui que o Scarpa está fora do jogo com entorse. Ah, não, porque já está jogando com problema e tal. Aí, mas está fora de mais um jogo. Daqui a pouco chega a Copa do Mundo, ele não completa o número de jogos. Ele tem 10. Aí você vai ficar pensando que tem sentido o post dele. Mas quando na prática a informação é outra. A informação é outra. O que o Cláudio Rezende falou na Itatiaia? Ele falou que o Scarpa não faz parte dos planos do Atlético. Você acha que o Cláudio Rezende
na rádio oficial do clube, na rádio dos donos do clube. Você acha que na Itatiaia o setorista do Atlético ia inventar essa história? E depois de ser desmentido pelo Scarpa, ele bancar e falar, continuamos bancando. Pois é. Então o Cláudio Rezende não inventou essa história, cara. Alguém muito importante disse para ele. Aí o Scarpa fez o mesmo modus operandi do Hulk, meteu a postagem, aquilo ali, gente, orientação de advogado. Faz uma postagem, até com os números, tudo sabe que vai repercutir, numeradinho ali, papapá. Então, agora, esse é o departamento de futebol. Que você faz o Reinier meter 13 jogos no Coco e vai ter que ficar aqui 5 anos, mas você não pega o Cauã Soares, que há pouquíssimos dias, você fez um auê danado com a renovação. Coloca o Cauã Soares para jogar. Ele não vai entregar menos do que o Reinier, vocês podem ter certeza disso. Não tem jeito. Você botar o Vitão na zaga, ele não vai entregar menos que o Alonso. Não vai. O Reinier deixou a escala de entrega lá, o sarrafo tá... Lá embaixinho, não tem o Gillette Os deitado. últimos 9 jogos, o Igor Gomes fez 45 minutos. Foi contra o Cienciano. Mas na Contra esse temporada ano. Ele tem ficou 14 jogos. 8 jogos no banco assistindo Deixa eu dar um pelo Galo na veia Black Master Plus que ele tem. Deixa eu dar um recado aqui, ô Master Plus, presta